boa tarde, eu sou o Castanheira. Sou o Doni Roque. Estamos em mais uma edição do Conversas no Largo. Hoje o nosso convidado é o grande Jorge Velez. Obrigado. Boa tarde, Jorge. Fala-nos de ti, quem é o Jorge Velez? É um tipo com 56 anos, natural da aldeia de Pai Pires, apaixonado pela fotografia e pelo Seixal. Pelo Seixal. E pelo Seixal. E sempre fizeste fotografia? Não, a minha vida profissional começou a carregar baldes de massa, não? Sou o Silva, com 16 anos, e depois era apaixonado pela música. Aprendi na Sociedade Musical 5 de Outubro e... Clarinete. E depois ingressei no Exército, fui para lá voluntário, jovenzinho, com 18 anos. Fiz o meu curso de sargentos, ingressei na Banda Sinfónica do Exército e profissionalmente fui músico numa banda militar da dimensão da Banda Sinfónica do Exército durante aproximadamente 25 anos. Em paralelo, tinha outras duas paixões, que era a filosofia. Okay. Sempre gostei de filosofia. Entrei para a Faculdade de Letras e depois na Faculdade de Letras, numa conversa de bar, porque sempre gostei muito de fotografia e não havia internet na altura. Hoje é tudo fácil, a malta vai ao computador, pesquisa, encontra. Numa conversa de bar com um colega de curso, descobri que havia um curso de fotografia e aí decidi frequentar na Arco. E pronto, e depois lancei-me aos leões, vim à pergunta do meu espaço e da minha oportunidade, em paralelo com a minha carreira de músico e de fotógrafo. Depois chegou uma altura da vida que tive que optar por decisão própria e decidi me dedicar de corpo e alma só à fotografia. Ok, e de facto és profissionalmente fotógrafo há quanto tempo? Profissionalmente, mesmo profissional, há cerca de 28 anos. Uau! 28 anos! Já é uma vida. Sim, é uma vida. Eu comecei, quando acabei o curso, fui bater à porta aí de uma série de fotógrafos já estabelecidos, na altura muito corporativistas, um meio muito fechado, muito difícil de se entrar, mas depois comecei como freelancer, depois fui crescendo e chegou uma altura que achei, não vou trabalhar para mais ninguém, agora vou trabalhar por minha conta. E trabalhar, pronto, e depois é um processo, é um caminho, não se começa por cima, vai-se pouco a pouco estruturando aos passinhos muito pequeninos e com paciência. Sim, eu também sou da ideologia ou da filosofia que as coisas é melhor que sejam reconstruídas sólidas, sabes? E os passos são sempre sólidos, não é? E progressivo, a gente é essencial. Sabes que hoje nos jovens, ainda há dias falava com isso com um colega, e sou um jovem que quer ser fotógrafo profissional. E estava a dizer que é preciso um caminho, um processo e maturidade. Não se constrói de um dia para o outro, é um processo. Sim. E falava de um exemplo pragmático, que é o Sebastião Salgado, um fotógrafo proeminente, subejamente conhecido, que era economista, deixou a carreira de economista numa posição de liderança na Organização Mundial do Café para se dedicar a ser aquilo que queria ser, que é fotógrafo. E os projetos dele demoraram anos. Não é uma coisa como agora a malta quer, que é, faz umas fotos hoje, publica nas redes sociais e quer o sucesso instantâneo ali ao lado da porta. No momento tem nada a ver. Não, tem que ser um processo, um caminho que se vai construindo ao longo dos anos. Eu já me falaste disto, o título particular, mas já agora, se pudéssemos pôr isto na coisa, há uma evolução nesta coisa da fotografia, porque agora todos somos fotógrafos, todos nós pegamos o telefone e truca. Toda a gente tem um smartphone, portanto todos somos fotógrafos. Tens telemóveis com câmaras da Leica incorporadas? Sim, tudo, e o acesso à informação é geral. Hoje um jovem, se quiser fazer uma coisa só com o telemóvel e até com qualidade... Tens de revelar uma fotografia. A fotografia vai diretamente... Aprende ali no momento. Eu quando aprendi, como é que nós aprendíamos? Tínhamos um caderninho, mandávamos fazer provas de contacto, tudo a zeros, que era para depois vermos onde é que tínhamos errado. Hoje não. A gente tira, vê logo ali no instantâneo, olha, fiz a asneira, tenho que retificar isso e pôr. Até é assim que funciona. Então, e achas que... porque agora também eu vejo algum saudosismo, não é? E as pessoas querem voltar para essas câmaras do rolo e por aí fora. O analógico outra vez. Sim. É como tudo na vida. Há quem goste. Eu pessoalmente sempre gostei das tecnologias e sou adepto. E agora atravessei
uma série de revoluções na fotografia. Eu comecei no rolo e ainda aprendi na Arco com o processo antigo, que é com química tradicional, revelar e ver a magia de uma folha branca aparecer a imagem. E isso é apaixonante, qualquer pessoa acho que fica fascinado com isso. Mas sempre fui um adepto, e desde muito cedo, ainda na versão, quando eu comecei na 2 ponto qualquer coisa e depois passou para a 3 no Photoshop, que era uma coisa básica, e sempre fui adepto das tecnologias, e depois passei as fases todas do rolo, depois do rolo que se digitalizava e já se trabalhava digitalmente, depois dos primeiros passos no digital, e hoje já com a inteligência artificial, que veio para ficar, não podemos fugir disso. Hoje a inteligência artificial vai fazer parte de nossas vidas, em todo o nosso cotidiano, e na fotografia, no vídeo igualmente. Então, mas o que é que na fotografia, o que é que a inteligência artificial faz? Em tudo, por exemplo, dou-te um exemplo que ainda esta semana vi, do indivíduo que tirou uma foto numa praia cheia de pessoas, e ele queria retirar as pessoas. E ele faz aquilo seamless. Tu conseguias fazer isso, mas dava-te um processo moroso, complicado, agora o Photoshop exaustivo. basicamente Agora chegas lá, dás um comando instantâneo. Lá no prompt, diz: olha, tira-me as pessoas todas que estão aqui, não sei o quê, passas lá com uma coisa por cima só para ele ter uma ideia de onde é que estão e puf, já está. Claro que tens sempre de fazer um fine tuning, porque às vezes, porque o AI, se for só usado assim a bruto, estás a ver, assim a frio, notas que tens lá aquela a parte em que ele está a alucinar, que o AI está a alucinar. Ele tem uma coisa que é o machine learning. E notas que tens ali uma coisa, está ali um braço estranho. Sim, assim. Mas ele está-se a afinar. Mas está-se a afinar bem, e por acaso estamos a falar do Photoshop, já é bastante fácil. Sim, em vídeo também, em tudo. É aquela questão que qualquer pessoa já consegue fazer sem uma coisa. Mesmo o processo de fazer fotos hoje, com acesso à informação, se a pessoa dominar inglês, então tanto melhor, porque tu metes auto qualquer coisa e no YouTube há tudo. O auto, auto e depois basta ver. E tens a AI também a dizer, tu vais ao chat GPT, eu preciso fazer isto, como é que eu faço? Isso, hoje no meu workflow, e eu utilizo muitas palavras em inglês, não é por ser fino, é porque nós depois quando damos formação ou quando falamos com outras pessoas do meio, generaliza-se determinada terminologia. No meu espaço de trabalho, a inteligência artificial veio para ficar. Eu utilizo isso em tudo, para gerar legendas, para uma série de circunstâncias. Ou seja, a inteligência artificial não te substitui, é uma ferramenta. E é assim que deveria ser. E acho que vai ser para muitas pessoas também. Acho que... Sim, porque eu acho que nós voltamos à mesma coisa, estavas a falar ainda há bocado do processo, não é? Eu acho que há muita gente que vai assumir hoje em dia que manda para lá dados e vai sair de lá uma obra de arte. Não. Pois, mas não é. Não devemos ter medo, porque estamos a passar uma nova revolução industrial. É o processo, temos que nos adaptar às coisas. Veio para ficar, é mais uma coisa. Eu acho que a inteligência artificial não vai substituir a pessoa a fazer um vídeo na rua, a apanhar momentos ou fotografia extraordinários. Pode depois dar um boost ali na coisa. Sim, mas por outro lado imagina, eu antigamente, let's suppose, eu contratava um fotógrafo ou um profissional para fazer aquele trabalho. E hoje em dia chego à internet, não é? Há mudanças que estão a acontecer grandes. Por exemplo, na fotografia de produto, que não é a minha área, mas na fotografia de produto já há substituição de fotógrafos. Não é? Claro. Porque a pessoa diz o que é que quer e aquilo... Quero uma taça com laranjas. E ele constrói. O AI faz-te aquilo e não... E provavelmente nem vais juntar há ali um artefactozito ali fora do sítio. Estás a ver, a folha está assim estranha. Sim, mas cada vez... Porque isso ele já consegue fazer bem, porque é uma coisa com pouca informação. Sim. Porque nós, a realidade é que na fotografia de produto nós tirávamos a foto e depois íamos lá editar e pôr a folha estranha. Claro. A gente agora não é uma laranja, é plástico. Mas não sei se vocês sabem, se as pessoas que nos vão ver sabem, mas sempre o Photoshop. Eu ainda conheci um senhor, um mestre, que era de uma loja que havia na Cruz de Pau, que era a Fotoarte, e o senhor ainda retocava negativos, com umas canetas, com uma tinta própria, retocava os negativos, era um Photoshop adaptado à altura. Portanto, e no processo de ampliação eu também aprendi a fazer Photoshop, que era, nós construíamos umas máscaras, portanto o ampliador é uma coisa que tem uma luz, tem uma lente, e depois temos uma prancha plana onde está a folha que é impressionada pelo negativo,
e pela luz que passa do negativo para lá. E nós tínhamos um Photoshop, entre aspas, que era, fazíamos uma máscara, por exemplo, se eu queria escurecer o céu, fazia uma máscara com a parte que não era o céu, e depois movia, colava a cartolina com o recorte daquilo, mais ou menos aproximado, com um arame, e depois estava ali a abanar, que era para aquilo não ficar com as margens fixas, e dava mais tempo de exposição ao céu, que ficava mais escuro. Era manipulação de imagem. Okay. A gente é que achava que não havia. Mas agora faz isso, mas dentro do programa, agora, mais máscaras. Agora utiliza-se o Lightroom. Sim, agora é por layers e faz isso, é por camadas. É isso. Qualquer um pode ser um pro. Cada vez mais. Faz parte do nosso... Mas também é preciso teres o know-how para mexer no Photoshop. É preciso ter sempre. Mas também lá está, tens aquela cena do how to. O Photoshop é assim comparado com uma mina daquelas de prospecção de diamantes que tem galerias que nunca mais acaba. Quando a gente pensa que já descobriu uma, há mais 20 ou 30 por ali abaixo. Pois é, eu não por acaso, eu tenho o Photoshop e uso o Photoshop, mas para mim o Photoshop eu não quero perder tempo nele porque sei que não é o que me dá dinheiro. Nunca Photoshop, mais acabas. Não, a gente perde-se naquilo e as coisas interessantes que podemos fazer nunca mais depois, acabam. Não sei se tens noção, há várias maneiras de fazeres a mesma coisa. Depois, com o teu conhecimento e a progressão no conhecimento, começas a adaptar para fazeres mais rápido, e depois podes criar uma coisa que são actions, que são comandos que tu automatizas, e se fores mais pro, podes criar outra coisa que é o scripts. Vais à raiz do programa e alteras o programa para fazer o comando que tu queres. Então, se fazes uma coisa repetidamente para não estar sempre a fazer, dás um comando. É o comando. Podes alterar a cor dos menus, podes alterar a ordem dos menus, podes ter o teu workspace para ti, eu tenho o meu e ele tem o dele, cada um tem o seu. E o mesmo programa. Eu posso ter uns menus com umas cores, tu tens com outros, eu tenho uns scripts, tu tens outros, podemos mudar aquilo. Mas isso numa fase mais ninja. Então, e o que é que te manteve ligado ou seja, pronto, ok, nasceste? Na aldeia de Pai Pires, mas fui criado lá e aqui no Seixal. A minha infância foi passada aqui nestas ruas, vinha para aqui com os meus pais, vinhamos sempre à praça ao fim de semana, aqui na Rua Paiva Coelho, aqui ao lado. Ok. Muitos agora já não se recordam aqui onde está a estátua dos pescadores aqui no Seixal. Era a praça. Era a praça. E só vi em fotos. Sim, era a praça, e isto era ao sábado, era uma coisa lindíssima, porque esta rua até lá abaixo onde era o tribunal, portanto também já não é ali, era gente. E pronto, e depois isso está quase como uma peça que está aí atrás, que é da saída da Mundete. Claro, eu ainda me lembro de ver isso. Que faz ainda me lembro de ver a fábrica. Há dias falava com uma pessoa que agora ali em frente à Mundete, onde está aquele bar entre a Mundete, o que estão a fazer do hotel e o barco, havia aí uma casa e havia um caminho de ferro. Era o caminho de ferro. Que trazia lá dentro da Mundete até ao Leocais. A casa é aquela ali. Sim, que entretanto foi... Aquele ali que tinha um túnel. Tinha um túnel, sim. E quando a gente vinha lá da estrada de cima, quando já não havia quase Mundete, não é? E a gente passava no meio do túnel para virar... Sim. Para fora do Seixal. Tal e qual. Era assim, e os autocarros passavam ali. Pronto. Eu ainda me lembro dos restos disso, desse caminho de ferro. Porque tinha ali, onde tens agora o café, tinhas aí... Sim. Aquilo depois foi demolido, mas eu ainda me lembro, ainda ficou lá até aos 2000, talvez. Talvez. Para até aos 2000 era uma paredão. Uma parede não, era assim Pronto, eram os restos do... É o que ele disse. Não, ficou esse lá, edifício, ao pé da estátua, assim. esse edifício, epá, eu não me lembro se foi demolido. Acho que já foi demolido depois de 2000. Sim, talvez. Sim, tinhas lá os restos disso. Sim, como aqui em frente à tua loja havia aqui um coreto. Pois havia. Havia aqui um coreto. Sim. De coreto já não te lembras, nem pouco mais ou menos, não é do teu tempo. Uma vaga ideia. Eu não sei quando é que o coreto foi. Não tens exato. Já de fotografias. Mas aqui na praça lembro, depois foi desativada e faziam-se festas ali era concertos, convívios. Da Escola José Afonso, que na altura se chamava Escola Industrial e Comercial do Seixal, e o logotipo era uma torre ali daquelas da Vicanda, daquelas em tijolo. Ok. E depois faziam-se aqui convívios à noite. Sim, eu desses convívios eu lembro-me. A malta vinha para ali, animava-se ali e tal. Isso durou até muito tarde. Os convívios ali na praça. E durante uns anos, depois aquilo entretanto decidiram mesmo demolir e mudar aquilo. E puseram lá depois um café. O Verdinho. Depois ainda teve lá um café também, é verdade. O Verdinho foi das primeiras exposições que eu fiz no Seixal e que já nem me lembrava. E depois, eventualmente, agora há uns poucos meses, encontrei-me com o dono do Verdinho
E ele lembrou-me, lembras da exposição? Pois foi. As coisas passam rápido. Ok. Como é que foi a tua adaptação, daquele cenário em que tu tens uma foto com um rolo? Como é que tiveste que adaptar a tua evolução, não é? Adaptar-te à atualidade, tendo em conta esta transição. Olha, já me disseste que agora não só és fotógrafo, como também tens que fazer vídeo, tens que fazer drone e essas coisas todas. É um caminho... Foi fundamental? Sim, tens de te adaptar. Como todos sabem, isto está sempre em mudança. Se não te adaptas, fazendo uma analogia com um comboio, o comboio para na estação. Vamos fazer que é a evolução, se tu ou entras ou ficas na estação a ver as coisas passarem, uma altura já não passa nenhum comboio. E nesse âmbito, eu, como disse no início, sempre gostei de tecnologias e é um processo muito exigente, exige muito de nós, porque tens de estar sempre a estudar e tens que adaptar sempre às novas tecnologias e cada vez que sai uma coisa nova, tens que... Nossa, esta vai parecer repetida, claro. Mas obviamente o que estás a falar é verdade, porque sempre que a gente está a falar e toca ao sino é porque é verdade. É o que é. Então, como dizia, é um processo contínuo de adaptação muito exigente, porque temos de estar sempre a estudar. E eu próprio, ao longo destes anos, testemunhei, infelizmente, alguns casos de colegas que não se adaptaram, não quiseram estudar, e isso teve repercussões profundas e graves na vida deles. Claro. Porque se tu tens uma loja, se tens um projeto de vida assente nesta área, se não te adaptas, começas a perder o tal comboio. E é uma altura que já não passa comboio nenhum e tu ficas sem clientes e sem trabalho. Portanto, o que eu fiz foi estudar. Comecei no rolo, depois quando o rolo começou a evoluir para a parte semi-digital, que digitalizava-se, tive que me adaptar àquilo, comecei a aprender Photoshop. Chegou uma altura que achei que sabia pouco, na altura das vacas gordas na fotografia. A Fuji, tal como fazem os laboratórios de medicamentos cosméticos e com a área da saúde, promovem, os médicos vão para conhecer o produto. Na altura, as marcas de fotografia promoviam que nós conhecêssemos novas tecnologias, novas coisas, faziam encontros e pagavam as despesas, dinamizavam as coisas. E eu comecei-me a perceber que estava a perder o comboio. Okay. E depois decidi fazer um curso avançado de Photoshop numa escola, depois contratei professores one-to-one, 1 para 1, e sempre a estudar, sempre. Agora, mais recentemente, há 2, 3 anos para cá, como eu trabalho muito também com empresas, começaram a solicitar vídeo, drone, e eu dizia, olha, mas eu sou fotógrafo. Mas não pode fotografar e filmar umas coisas lá de cima com o drone, eu tenho que chamar outro colega. Mas isso não é viável, não temos orçamento e tal. E depois começaram a dizer, não pode filmar também e tal. Mas eu sou fotógrafo, mas as pessoas com acesso à internet, mas a câmera que o senhor tem dá para filmar também. Filmem ou com o telemóvel, uma coisinha simples. Pronto, e depois é a necessidade, tive que adaptar-me. Entretanto, fiz um curso de drone, aprendi muito aqui com o Elisério Carvalho aqui de Seixal, foi meu professor, aqui eu deixo aqui o meu público obrigado. Fui estudando e depois na área de vídeo sou autodidata, fui ao YouTube. Foste ver e praticar, a famosa frase on job training, portanto, fazendo e aprendendo, e aprendo com os erros. Fazer uma coisa que é, quando precisas de algo, vais especificamente... Quando precisas de algo, não, por exemplo, é que há malta que vê 1 hora, 2 horas de tutoriais do Premiere ou de outras coisas que vais querer, e depois vão estar ali a absorver tanta coisa que nem precisam. Ficas com uma dor de cabeça e não aprendes nada. Não vale a pena. Não. Ou seja, eu acho, da minha perspectiva, acho que é mais funcional e logo especificamente. Eu quero fazer isto. Como é que eu faço isto? Estar lá. Isso acontece muito quando eu tenho uma dúvida. Aqui há uns tempos queria pôr um texto atrás de uma pessoa e sabia que já tinha visto que era possível e ativo, que a pessoa estivesse a mover e o texto também. Meti ao tu e vi 2 ou 3 tutoriais e depois pratiquei no momento. Pronto, está aprendido. Tem que ser assim, temos que nos adaptar. E depois é a prática. A prática faz muita coisa. Fazer. Nós não progredimos com o sucesso, nós progredimos sempre com o fracasso.
cair e levantar. Porque o Se sucesso a gente encosta-se à sombra da bananeira, já não preciso fazer é mais fácil. nada. Está Agora, seguro, quando a gente vai num caminho, tropeça, cai e depois tem que se levantar e continuar a trabalhar e a progredir. É assim que se avança. É assim que se fazem as coisas. E sempre com garra. Sempre com garra. Sim, com garra. Sim, isso eu vejo, estou a ouvir e estou a ver a minha experiência, que é uma coisa muito parecida, dentro de setores diferentes, não é? Mas que é mais ou menos o percurso que eu procurei fazer, não é? Aquela coisa do estar sempre a aprender, estar sempre a evoluir, estar sempre a praticar, estar sempre. E, é uma constante da nossa vida. É inevitável que a quantidade de horas que a gente dedica a um projeto ou uma coisa que fazemos, não é? É mais do que obrigatório que a gente tenha alguns resultados, não é? Acho que é um processo natural. Agora, claro, quando há mudança da condição humana, há sempre resistência. Ninguém gosta de estar a estudar e a partir ali a cabeça horas e horas a estudar, mas... Depende também do que estás a estudar. Se estiveres interessado... Porque eu lembro, na escola aquilo era o que eu estudava e estava interessado... Estudava-se com outro prazer, não é? Era uma maravilha, tinha boas notas. Claro. O que eu não gostava, esquece. Podia estar ali horas e horas e horas, mas não ia estar sempre contrariado. Eu agora estou a olhar aí para o ecrã, estou a ver ali o waveform da parte do som e foi outra coisa que veio por analogia. Eu, nos cursos de sargentos, depois no Exército, dei aulas aos futuros sargentos de acústica e organologia. A acústica é o que trata do som, mas foi há muitos anos e era uma parte mais teórica. E a organologia é o estudo dos instrumentos, de onde é que eles vêm, como é que são, qual é a família que estão agrupados. E depois, entretanto, saí e isso foi ficando esquecido. E agora, com o vídeo, veio outra parte que nós não podemos dissociar, que tem de extrema importância, que é o som. Pois é. E aí também tive que estudar, porque começaram a pedir vídeos cada vez mais exigentes e chegou uma altura assim, tem que estudar som também. Já não dá para te marcar. Não, porque depois isto é um mundo muito abrangente e as coisas cada vez são mais sofisticadas, não é? Ainda hoje estava a falar com uma senhora de uma editora que ela estava a falar que os primeiros trabalhos que fizeram era com tripé com 2 microfones e hoje gravam com 64 microfones. Tudo em isolado, 32 bit flow. Não é assim, com microfones. Para o que mas, sim, claro. Mas num contexto assim maior, em estúdio, esquece. São muitos deles. Mas é muita coisa, é um processo abrangente. Mas agora o vídeo com 4K, não é? Ou seja, já há mais do que 4K, não é? Sim, já vai haver aí 8K, já há máquinas a filmar a 6K e a fazer downsampling para 4, mas... É incrível como é que a gente acarta aquela informação toda. É verdade. E como é que processa aquilo, porque a gente temos de ter computadores XPTO assim sempre. Mas depois os streamings, e hoje em dia a gente vive todos com redes sociais, não é? A Meta no Instagram admite 1080 e no Facebook 720, portanto ainda há um caminho. Ainda tens ali um bocadinho, porque já nem todos ainda aceitam o 4K, o YouTube já tens, por exemplo. O YouTube já tem, mas depois as pessoas às vezes não têm monitores que têm essa resolução ainda. Se não tiveres um 4K, depois também não... Agora as televisões, eles estão a tentar que seja o standard. A tentar, vá. Daqui por meia dúzia de anos, se calhar menos, isto é tão rápido, sim, vamos ter streaming e vamos ter o 4K em casa. Sim. No presente, eu vejo a necessidade do 4K pelo seguinte, e vejo pela minha experiência. Eu filmo quase 90% das coisas em 4K pela possibilidade depois de fazer a edição um crop. O crop é cortar, a palavra em inglês que se utiliza. E isso possibilita sem perder a resolução. Portanto, eu posso... filmo, por exemplo, para um cliente ao baixo, em 16:9, mas depois ele diz-me, faz-me um reel disso. Continuo a ter resolução suficiente. Sim, ou seja, tens a margem manobra. Tem uma margem manobra. Podes andar para cima e para baixo à vontade, podes pegar este pedaço e pegas nisto. Ou quer reenquadrar, puxar o plano um bocadinho mais, continua a ter pixels suficientes. Já tens a maior qualidade ali, depois o resto... Sim, é um bocado como nas máquinas fotográficas. Houve um boom e as pessoas embarcaram nesse boom impulsionado pelas marcas de vender máquinas com megapixels e megapixels e megapixels. E muitas vezes as pessoas perguntavam, o que é que me aconselhas? Está a ver esta máquina? Tem não sei quantos megapixels. Isso não é o mais importante. O megapixel não é o mais importante. Porque às tantas tens um Ferrari, mas estás a andar numa aldeia do interior cheio de buracos, que vais em primeiro, não vale a pena teres um Ferrari. Percebes? Mais vale teres um carrinho tranquilo, mas com uma boa suspensão, que se aguenta a bronca. Eu tenho o mesmo problema, eu faço os meus timelapses das peças e de facto eu não tenho, só gravo a 1080, não é? Porque é como faz o timelapse a 1080.
E depois, mas a mim interessava-me ter um 4Kzinho que eu podia expandir e quando faça, porque assim que eu, no 1080, assim que eu começo a... Ficas com menos pixels. Aparecem lá uns quadrados. Depois começa a pixelizar. Que perde a sua piada, não é? Sim, é só por causa disso. Agora é um processo, é como tudo. Acredito que por meio dos anos as plataformas, porque isso exige uma banda muito larga, talvez com o 5G agora, e se calhar até com um possível 6G, seja mais fácil. De momento acho que não, acho que ainda não é por aí. Seja como isto, agora estou aqui a mudar para os carros elétricos, mas vi uma cena engraçada em que tens não sei quantos Tesla nos carregadores, tens aquela caixa que é uma coisa de eletricidade toda XPTO e depois lá mais ao fundo tens um gerador a gasóleo. Eu vi isso há dias, é aquelas nuances toda a sociedade, é uma maravilha. Eu vi isso. Isso continuo a achar uma mega aberração que nós temos uma tecnologia, eu acho que é indiscutivelmente poluente, mas o que nós estamos a fazer é estamos a pôr uma capa em cima da tecnologia, porque a gente não queima o petróleo aqui na nossa rua, mas queimamos na casa de alguém. Não é que a gente não vê, olhos que não vê, coração que não sente, não é? É aquela lição máxima que nunca faz. É isso. Então, e projetos que estejas a fazer agora, o que é que estás envolvido? Olha, eu tive um projeto que teve aqui em exposição na Galeria Augusto Cabrita, aqui com o apoio da autarquia do Seixal, que eu muito agradeço aqui publicamente, com fotos aqui do Seixal, mas antes desse também tive que fiz, eu toquei clarinete e fiz com os solistas das nossas orquestras e bandas militares. Comecei com música aqui do nosso concelho, com o Nuno Silva, quem manda aqui um abraço, que é solista da Orquestra Metropolitana, e depois fiz com uma série deles e fiz uma exposição no Festival Internacional do Clarinete de Alcochete, com o apoio da autarquia e do maestro António Menino, que infelizmente partiu recentemente, e do seu filho, do Tiago Menino. Depois fiz esta aqui do Seixal e agora gostava de fazer uma, porque fiz um trabalho que me deu muito, muito prazer. Eu passei também parte da minha infância, que os meus pais sempre gostaram muito de praia. Íamos para a Fonte da Telha e desde muito jovem, desde que eu me lembro de ser praia do mundo. É verdade. Ainda não havia estrada sequer lá para baixo, descia-se ali numa varedazinha junto ali, que é agora o quartel da GNR, e desde muito cedo sempre me apaixonou a vida e a forma de estar daqueles homens e mulheres da Fonte da Telha, dos pescadores. Durante a pandemia, eu e toda a gente fiquei a olhar para as paredes e lembrei-me, não era rapaz de estar preso numa gaiola, de ir até lá e passar lá os meus dias, e eles acolheram de forma sublime. É mais uma família que tenho ali, pessoas extraordinárias, e fiz um trabalho que eu gostava de mostrar, mas para isso preciso do apoio de alguém, de uma autarquia ou de uma entidade qualquer, porque fazer uma exposição acarreta muitos custos, precisa de um espaço e, além disso, exige uma série de nuances que quero extensificar aqui no Brás, que exigem dinheiro e dinâmica e pessoas para trabalhar. Mas gostava que aqueles homens e mulheres mereciam isso, porque é um trabalho brutal o que eles fazem, nas condições mais duras que vocês possam imaginar e durante todo o ano. Para que tu, eu, ele, todos nós possamos ter peixe à nossa mesa. Sim, mas obviamente, não sabes, eu aproveito esta deixa, não é? Porque nós criámos a Associação do Lar, a ALS, Seixal, que este é o headquarters, e portanto a nossa intenção é fazer projetos de divulgação do Seixal e das pessoas do Seixal e por aí fora, e lá, até mesmo como este podcast ou videocast, ou o que a gente me queira chamar, é nessa perspectiva. E já está aqui, se calhar podemos pensar e abordar as pessoas de quem de direito, e fica já o convite à Câmara Municipal de Seixal, não é? Para abraçar este projeto dessa exposição. Foi um trabalho que eu vivi praticamente com eles durante 6 meses. Às vezes foi à casa dormir e às vezes à pressa. E captei todas as faixas, porque eles saem de manhã, um determinado tipo de pescadores e de embarcações, saem de manhã muito cedo, ainda antes do sol nascer, e há outros que saem ao final do dia, porque a lota da Fonte da Telha funciona do final do dia para a noite. Então eles começam a pescar ali no final do dia, cerca das 6, 7 horas, e depois estão até meia-noite, 1, 2, conforme... Eu lembro-me de sermos pequeninos e que os meus pais lá
íamos à Fonte da Telha e Da arte-chave, a ver a arte-chave, que eles a puxarem as redes. Sim. Há esses dois tipos de pesca. Há uns que eles vão e largam linhas lá ou artes no meio do mar e depois voltam lá para recolher. E há a arte-chave que consiste em levar uma rede até ali a 2 km de distância com um cabo e depois deixam lá a rede e trazem a outra ponta do cabo e depois, antigamente era com força humana, com braços ou com animais. Eu já puxei essas cordas. Pronto. E agora é com tratores que tem um motor que vai puxando as cordas. Pronto. E aquilo às vezes corre bem e muitas vezes corre mal, é uma frustração para eles e para quem está a ver, não é? Porque a gente quer saber que as pessoas tenham sucesso. Imagina todo esse processo, aquilo demora para aí 45 minutos, 1 hora nisso tudo e depois chegar e ver que a montanha pariu um rato, aquilo vem vazio ou não traz quase nada. E depois quando isso acontece eles lançam outra vez? Depois começa tudo outra vez de novo. E é um ciclo contínuo, depois aqueles lobos do mar já têm um sentido muito apurado das coisas, conhecem aquilo como a palma da mão deles e às vezes aqui correu mal, mas se lançarmos ali mais para aquele lado, com o vento como está e tal, vai correr melhor. E às vezes corre. Cool. Isso é fantástico. Well, este podcast serve se calhar uma homenagem a essas pessoas, não é? Extraordinárias. Para a gente mencionar. Exato. Tive o gosto de encontrar alguns amigos desses, agora aqui nas festas de Seixal, eles estavam aí, eu estava aí a fotografar e encontramos, a caminhar, nem os vi e eles é que vieram ter comigo e fiquei muito feliz de os ver, são pessoas extraordinárias. Eu, entretanto, na altura, para que eles vissem também o que eu fazia, a ideia não é minha, vi outros fotógrafos no estrangeiro também com este tipo de trabalho, comecei a imprimir algumas fotos e a dar-lhes para eles terem um feedback do que é que eu estava a fazer. Imaginam, é nisso, como em tudo, há uma comunidade, há um conjunto de famílias e aparece lá um tipo que ia de paraquedas, que era eu. Vou aqui tirar fotos. Mas quem és tu? Onde é que vês? O que é que fazes? Pronto, depois fomos nos conhecendo mutuamente, eu fui dando a conhecer-me e depois a forma que eu encontrei de poder também dar alguma coisa era dava-lhes fotos e depois também com um custo meu e um custo elevado, como vocês imaginam, mandei fazer uma coisa que se costuma fazer lá fora, normalmente com apoios, que é uma zine. Uma zine é uma revista de autor pequena, e eu mandei fazer e devido aos custos elevadíssimos que isso tem, mandei fazer em Londres, foi onde encontrei mais barato. Era uma revista quadrada, 20 por 20, com 25 páginas, com fotografias que depois fiz questão de lhes oferecer a eles todos. Então, mas esse livro tu vendes ou não? Está para venda? Alguém pode encontrá-lo em algum sítio para venda? Não, eu nunca pus à venda, tenho ainda alguns exemplares comigo, o resto distribuí perante as famílias que me pediram. E se alguém quisesse comprar, como é que faziam? Entrar em contato comigo e depois... Até como é que entram em contato contigo? Através das minhas redes sociais, Jorge Velez, há aí em todo lado. Jorge Velez fotógrafo? Sim, Jorge Velez fotógrafo, Jorge Velez fotografia, basta escrever, aparece. Sim, no Instagram, no Facebook. Em relação a isso das fotografias, tenho aqui uma confissão a fazer. Já deves ter reparado disso, que eu pinto muitas vezes através de fotografia, mas eu nunca pintei nenhuma fotografia tua. E tu já me deste fotografias muito boas. E a razão pela qual eu ainda não o fiz é porque as fotografias são tão boas e eu sinto-me um bocado intimidado. Não, por amor de Deus, eu ficava lisonjeado se algum dia quiseres fazê-lo. Alguma vez eu, sabes, e passa por aí, não é? E aquilo para mim são obras de arte e olho para elas como obras de arte, como tudo o que toda a gente faz, não é? Eu olho para a minha coisa, espero que seja vista como uma obra de arte. Claro. E na fotografia há muitos fotógrafos e depois há fotógrafos que tiram obras de arte, não é? E portanto, como eu encaro isso, eu sinto sempre que estou a copiar-te, sabes? Na boa. Não é uma coisa que... Sabes que uma coisa que muitas vezes me perguntam, eu ao início deixava-me um bocado até constrangido. Você vem tantas vezes para o Seixal, porque é que anda sempre aqui a tirar fotos? Porque é que não vai para outro sítio? Porque esta terra tem essa magia durante o ano e nos 365 dias nunca é igual. Não sei se já notaste isso. Perfeitamente. Na fotografia a forma é importante, mas a luz ganha mais importância. Aos meus olhos a luz é muito importante. E aqui no Seixal, e mesmo agora durante a exposição que eu tive, Seixal, uma porta para o sul, foi o nome aqui da exposição que teve em outubro, na Galeria Augusto Cabrita, a coisa que perguntavam sempre mas isto é Photoshop? Eu disse, não, algumas fotos têm umas cores muito próprias. Não, por exemplo, aqui na Bahia
ao final do dia de outubro até abril, em alguns dias que nós temos essa sorte de presenciar isso, as cores são lilazes, há aquelas nuvens que parecem pintadas, saídas. Que só quem viver aqui, aquele pôr do sol diferente, com textura, que tu olhas e ficas logo apaixonado. Sim. E é apenas apanhar o momento certo, como dizia o famoso fotógrafo francês, o Cartier-Bresson, que as fotos valem pelo momento decisivo. É estar no momento certo, e é isso que é apaixonante, porque tu vens aqui no Seixal, de manhã é uma cor, ao meio do dia é outra, à tarde é outra, e está sempre a mudar, e as marés, as coisas, é extraordinário. Sim, isso para mim é uma batota que eu faço em relação a pintar ao Seixal, que eu pinto na boa de cor que for preciso, claro. Porque sei que já existiu, já ouvi. Claro. Não é? Sim, não é aquela coisa, isto é só típico desta zona, tipo de coisa, e aqueles tons, não, isso não pode representar aquela zona porque as cores não têm nada a ver com isso, mas o Seixal tem. O Seixal, qualquer cor que eu venha pôr para ali, aquilo é Seixal, de certeza. Por exemplo, uma pessoa que seja daqui sabe que isto é uma terra do vento, há sempre vento, não é? Sim. Mas há dias raros no ano, e já me aconteceu, em que não há vento nenhum. Não há uma brisa. E tu tens um espelho magnífico. E há umas fotos que eu fiz, tinha lá na exposição também, e outras às vezes que põe nas redes sociais, a malta, mas aquilo é Photoshop, mas tu foste num barco. Não, pá, estava com os pés no lodo e pus a câmera apenas junto à linha d'água e tive a sorte, naquele momento, não haver vento nenhum. E também me aconteceu, às vezes vou aqui no Pardão, na parte superior, e olho lá para baixo, assim, pá, não está vento, vou lá descer, vou tirar uma foto. No caminho de ir para lá, vendaval. levanta-se uma brisa, já foi, pronto. É isso que é apaixonante e torna emocionante captar imagens aqui. Sim, é isso, eu sou um sortudo. Somos um sortudo. Nós temos aqui o belo ao pé de nós. Acho que é comum a todos os tugas, e que me desculpem os portugueses que achem diferente, mas temos a tendência no geral de valorizar muito o que está fora, o que está noutro país, e nós aqui temos a beleza aqui no nosso concelho, e às vezes à frente dos nossos olhos e nem sempre paramos para observá-la. Não notas isso? É indiscutivelmente isso. Aliás, eu já pintei edifícios que já não existem. Mas isso é outra. Em que mesmo eu que passo com a intensidade que tu passas a olhar para o cenário, mas há de haver, há alturas em que há aquele edifício que desapareceu e nem me passou pela cabeça que ele desapareceu. E ao fim de um tempo eu... Pois é. Olha, vocês têm aqui um exemplo. A porta mais instagramável de Seixal era aqui mesmo ao lado da igreja, mesmo aqui ao lado do teu ateliê, onde a gente está a filmar. Dava ali uma porta naquele edifício agora que está restaurado. Nós vemos daqui. Sim. Que era, eu sei tinha dois corações em cada aba da porta, sim. Portanto duas sim, folhas, não é? Sim. Tinha dois corações recortados e velhinha, castanhinha. Perfeitamente, já pintei essa porta assim. E eu fotografei também e um conjunto de portas aí pelo Seixal para a memória futura. Entretanto, aquilo foi reconvertido, o edifício foi renovado e a porta já não existe. Pena, não é? Tudo muda e aquilo era uma porta era super instagramável, como agora diz. Não, então e ali. Aliás, a mãe do Tony Rock pintou esse portão que havia ali. Sim, ali ao pé da Misericórdia. Ali, logo ao pé da Misericórdia, havia ali um mega portão lindíssimo, não é? Azul, portão azul. Sim. Tudo muda. Completamente. E aquilo desaparece e a gente nem se lembra que aquilo desaparece. Há um conjunto aqui de portas e de janelas do Seixal com mudança, faz parte da vida também, vão desaparecer e pronto. Sim, fica... é o que acontece com esta remodelação toda que estamos a ver agora. Há uma senhora que é a Bela Mestre, que eu mando aqui um abraço também, que também já fez aí em Aguarela também aí sim. esse repertório todo de portas e janelas do nosso Seixal. Eu fiz também porque me apaixonou e sempre gostei muito, e para a memória futura, porque isto não abrir e fechar olhos, estás a ver, este daqui desapareceu e se calhar... Nós por acaso tivemos em tempos uma exposição de fotografia de uma amiga nossa que fez exatamente e foi por acaso foi engraçado, fez ali no Cebolas, fez assim uns quadradinhos pequeninos com as portas, depois colado em pedaços de madeira que vinham daí do rio, ficou muito louca por acaso. Pois, uma coisa que se pode usar, o rio também dá muita coisa. Pois é. Eu já fiz sessões fotográficas com coisas que encontrei. Sim. Sim, pá, e eu não posso. Eu chego a um ponto que eu digo às pessoas: pronto, não quer mais nada, porque cada vez que eu estou a pintar um material qualquer estranho, depois começam-me a trazer isso às carradas, não é? Pá, não, calma, olha que eu apanhei ali no rio, toma lá para ti, para tu pintar. Já está bem. Já não tenho de fora. Tinha ali uma montanha cheia, não é? Faz parte, é isso mesmo. Foi, Jorge, foi brutal. Eu adorei.
curti bué da tua conversa. Isso é que é bom. E entreteste-nos a todos e espero que a gente vai entreter também as pessoas lá em casa, que a gente vai pôr isto no YouTube, como tu sabes, não é? Claro. O espectro é esse, que chega a muitas pessoas. Já agora para dizer também, participaste naquele documentário... Já agora para fazer do nosso amigo António. Do António Caio. Sim, participei, tive imenso gosto. Foi um convite que ele me fez e eu fiz umas imagens com drone em Paipires e foi um gosto. Eu também fui criado, éramos de ruas adjacentes, a minha rua onde eu brincava era adjacente à dele, da Rua Ferreira de Castro. A Rua Ferreira, ok. E então ele pediu-me para fazer umas imagens, tive imenso gosto. Sabes que eu brinquei muitas vezes naquele jardim. Sim. Porque a minha madrinha vivia, não é a Ferreira de Castro, não sei o nome da rua, aquela que vai para o campo da bola. Sim. É assim, para essa para trás, não é? Sim. A minha tia vivia, a minha madrinha vivia aí, eu passei a minha infância muito tempo aí a brincar naquele jardim. Havia um certo bairrismo, a malta não podia ir de um bairro assim para o outro, de uma rua para a outra, que levava umas pedradas de alguém. Isso era como a malta aqui do bairro Novo, e a malta do Paulo, e a malta do campo da bola, e a malta dali. Às vezes aquilo quando se encontrava era uma batalha campal, mas era interessante. Fazia então, mas já agora aproveitamos para dizer para as pessoas que vão ver o documentário, como é que é, ADC do 35 anos. 35 anos de ADC, Antidemocracia. Parabéns à realização que também estava fantástica. Realizado pela Fátima Rocha. Top. Está espetacular. Top. E pronto. Mais alguma coisa que a gente queira dizer? É subscrever e deixar o like. Não se esqueçam dos likes, de subscrever e partilhar com o mundo inteiro. Like. Obrigado. Epá, Jorge, obrigado. Um prazer. Obrigado. Obrigado. Tchau e um queijo. Tchau.